Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, ao espaço do Grupo Aratu para a gente falar de temas importantes e necessários na sociedade baiana. O tema da política, ele é transversal, ele faz parte da segurança pública, ele faz parte da educação, da saúde e, sobretudo, da cidadania. E todos esses fatores que eu acabei de mencionar aqui dizem respeito à nossa convidada. Eu estou falando com a vereadora Ireuda Silva, do Republicanos, mulher, defensora do feminismo, contra as violências, as violências domésticas e contra as mulheres, mas, acima de tudo, mãe e cidadã. É um prazer conversar com você, Ireuda. Seja bem-vinda ao Linha de Frente. Muito obrigada, Pablo. Eu é que agradeço, me sinto lisonjeada de estar aqui hoje, viu? Olha, e não à toa, para as pessoas que estão acompanhando aqui o Linha de Frente, ela se tornou a vereadora mais votada da Bahia, mais de 12 mil votos. Como foi essa campanha, Ireuda? Olha, foi uma campanha, inclusive, muito difícil, porque nós estávamos em um período pandêmico e foi bem complicada. Mas, assim, mesmo com a pandemia, eu já vinha de um trabalho muito acirrado. E, para minha surpresa, o povo não esqueceu desse trabalho, que isso foi muito importante para mim. Quando eu vi o resultado das urnas, eu fiquei, assim, surpresa, muito feliz, porque nós estávamos em um momento onde você não podia estar nas ruas, né? Apesar de que eu saí nas ruas e tudo, mas eu vinha com um trabalho muito sério. E isso teve uma resposta gratificante, resposta essa, como você citou no início da sua fala, foram 12.098 votos. Eu fui a mulher mais bem votada do Estado. Isso é importante de mencionar porque nas casas parlamentares do interior e aqui da capital, nenhuma mulher teve uma votação tão expressiva quanto que a senhora contabilizou em 2020. 2024 vai ser uma votação também maiúscula como essa? É uma pergunta provocativa. É provocativa e bastante. É uma pergunta que é uma interrogação que nos acompanha todos os dias, melhor dizer, todas as noites antes de dormir, porque nós, enquanto parlamentares, temos um trabalho, eu posso falar por mim, tenho um trabalho comprometido, um trabalho sério, mas as urnas são frias e surpreendentes. Eu espero ter um reconhecimento do meu trabalho, porque isso nos dá condição, nos fortalece a fazer um trabalho ainda maior e melhor. Mas eu vou dizer uma coisa para você, lá no fundinho a gente tem uma ansiedade, uma indagação, né? Ali no intelecto da gente, a gente sempre está se perguntando como é que vai ser. Até porque a eleição esse ano vai ser muito comprometedora, viu? Sobre esse assunto também, a disputa eleitoral em todos os municípios, mas sobretudo aqui na Bahia, está cada dia mais afunilada e, como a vereadora acabou de falar, está cada dia mais acirrada. E quem está no poder, quem está no cargo, tem para oferecer, apresentar à sociedade, são os projetos, são os trabalhos. Eu tenho alguns para mencionar aqui, algumas ações que a senhora promoveu, que a senhora implementou, que são muito úteis para a sociedade. Uma delas é o Sim Mulher, serviço de intermediação de mão de obra voltado para as mulheres. Essa ideia foi sua, Ireuda? Foi uma ideia minha e pense no orgulho de ver você falar assim, a sigla toda certinha. Certinho, porque merece, porque está tendo serviço prestado para a comunidade. Tá. Olha, Pablo, para você ter uma ideia, são mais de 5.000 mulheres empregadas, 8.000 mulheres encaminhadas e 5.000 mulheres empregadas. Eu vou dizer uma coisa para você, é um projeto que eu idealizei, esse projeto foi aprovado e sancionado, é um projeto de que muito eu me orgulho. Por quê? Você falar que você combate a violência doméstica, que você defende os direitos da mulher, é uma coisa. Agora, você provar que você realmente está trabalhando para isso, é outra. Nós sabemos que o que escraviza as mulheres dentro de um lar, sofram elas violência doméstica, é justamente não ter a condição de se manter independente. Isso deixa a mulher escravizada, dependente do seu agressor. E
esse projeto já tinha essa visão, eu já tinha essa visão, de que as mulheres pudessem ter ali a sua independência. E é muito gratificante para mim ver hoje, é um número muito expressivo, 5 mil mulheres encaminhadas. Até porque, vereadora, é menos de 4 anos, né, que isso está funcionando. Que isso está funcionando, menos de 4 anos, e digo para você, é uma coisa que me deixa muito fortalecida, muito feliz mesma, porque enquanto parlamentar, você não sabe, às vezes as pessoas pensam que é incômodo, não é incômodo, é uma tristeza muito grande você ali abrir as redes sociais e ter vários pedidos, mulheres que colocam os emotes chorando, me ajude, por favor, me ajude, eu consiga uma vaga de emprego para mim, e na verdade, se você conseguir uma vaga de emprego para uma, fica centenas desempregadas. O que nós temos que fazer é criar um projeto, uma política que venha abarcar, que venha abraçar essas mulheres. E foi isso que aconteceu com Sim Mulher. Foi bom a senhora trazer a comparação do Sim Mulher com o combate à violência, porque a senhora também foi em outra frente, que foi a frente justamente de combater ostensivamente a violência com a mulher. Estou falando da Ronda Maria da Penha. Explica para a gente o que é a Ronda Maria da Penha no âmbito municipal e quais os resultados práticos que ela consegue ter. Olha, que no caso vai ser Guardiã Maria da Penha. Guardiã Maria da Penha, exatamente. Tá? Mas antes o nome ia ser esse mesmo, tá? Perfeito. Você não errou, não. O nome ia ser realmente o que você falou primeiro. Mas depois, como é um trabalho do município, é um trabalho, e eu estou ali, né, criando projetos para que o município venha sancionar, eu mudei para a Guardiã Maria da Penha. Isso porque o projeto será efetivado pela Guarda Municipal. Então, Guardiã de Guarda Municipal. É um projeto que vai ali acompanhar as mulheres vítimas de violência doméstica. O trabalho vai ser um trabalho muito mais intenso. Não vai ser um trabalho que você tem 1 ou 2 viaturas apenas para poder atender aos chamados. Não vai ser dessa forma. Vai ser um trabalho onde houver viatura e onde houver um chamado, a viatura mais próxima que tiver se desloca até o local. E isso dando condição de salvar a vida dessa mulher. Porque, na maioria das vezes, justamente por falta de uma atividade correta da justiça, nós precisamos entender que muitas mulheres descem à sepultura. Você tem aí o judiciário com pilhas e pilhas de processos ali, na espera, um agressor, ele agride uma mulher hoje, essa mulher vai ser ouvida daqui a 6 meses. Que ânimo mais essa mulher tem, vivendo ali com o seu algoz? Que ânimo vai ter essa mulher de dar celeridade nesse processo? Desde quando só para ser ouvida precisa 6 meses para chamar esse indivíduo? Então, é muito complicado. Eu atendi essa semana, inclusive, uma médica. Que sofreu violência? Que sofreu violência e ela, desesperada, orientando a ela ir prestar uma queixa, mas qual era o desespero dela? Voltar para casa e ele saber que ela foi lá e deu uma queixa. Como é que ela iria ficar até discutir todos os assuntos que precisam ser pautados para que esse agressor venha responder pelo seu ato. Então, já começa por aí. Há uma dificuldade muito grande e isso contribui para que os agressores continuem achando que eles vão ficar sem nenhuma disciplina. Quando a senhora fala assim, quando a senhora conta a história em detalhes, eu começo a me colocar numa posição de entender o que é que significa representatividade. Vou dar meu depoimento. Se eu fosse um legislador, se eu fosse um vereador, um deputado, eu não entenderia qual é o drama de uma mulher passando numa situação dessa, porque eu nunca me vi numa situação sequer parecida com isso. Quando a senhora coloca assim, tem uma empatia, né, entre o que a senhora vive, o que a senhora viveu e o que essa mulher está vivendo e de que maneira a senhora pode ajudar a proteger ela. E essa empatia, Pablo, vem justamente de eu ser criada em um lar onde era constantemente a violência doméstica.
Meu pai agredia a minha mãe, isso sem nenhuma reserva, sem preocupação nenhuma com os 6 filhos que eles tinham. Eu tenho até hoje cicatrizes que eu precisei me cuidar psicologicamente, espiritualmente, para digerir. Eu sempre falo sobre esse momento, um momento de final de ano, dia 25 de dezembro, a gente está ali em um clima principalmente familiar, não é? E meu pai, ele chegou em casa, agrediu a minha mãe de uma forma tão intensa que o sangue descia pela sala da casa, escorreu aquela fita de sangue horrível, e meu irmão conseguiu, porque ele trancava a casa toda para poder fazer isso, né? Para agredir. Primeiro ele prendia todos os filhos dentro de casa e trancava portas, janelas, e meu irmão conseguiu fugir e chamar os vizinhos. E eu, ali numa faixa de uns 9 anos, eu não sabia discernir entre o desmaio e uma morte. Então, para mim, ela havia morrido. E a sensação até hoje, eu me lembro como se o fato estivesse acontecendo agora, era que as minhas pernas não estavam ali. O meu coração batia, parecia que ia sair pela boca, explodindo. E quando os vizinhos começaram a massagear, né? E trazer ela, fazendo ali os movimentos cardíacos e tudo, que ela voltou, que eu percebi que ela estava viva, como se eu tivesse morrido no lugar. Então, eu sei a sensação do que eu sentia, eu sei o que eu senti, eu sei o que representa a agressão. E não é só a agressão física, verbal, moral, psicológica, financeira, é algo terrível. Eu já passei muita mesmo. Sabe o que é pressão, agressão psicológica? Você sabe o que é uma mulher ouvir um homem dizer: eu tenho nojo de você? Um homem diz isso a uma mulher, ela adoece, porque ela olha para dentro de si, ela é uma mulher limpa, é uma mulher bonita, e um homem que ela dorme, um homem que ela espera todos os dias dizer para ela que tem nojo dela, mas no entanto todos os dias ele está voltando para casa. Se tem nojo, por que não deixa essa mulher viver? Que contradição, né? Que contradição. Mas adoece aquela mulher. E uma das coisas, Pablo, que nós temos hoje muito grave é isso. Nós temos muitas mulheres doentes. Olha, você falou que você nunca se viu numa situação dessa. E graças a Deus que Deus te brindou. Porque você não tem ideia. Tem 20 dias que eu fiz uma palestra em federação. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. No outro dia, eu estava acamada, porque eram tantas lágrimas, eram tantos lamentos, tantas mulheres sofridas, tantas mulheres chorando, tantas mulheres doentes, vítimas de agressão, de uma pessoa que ela tem como amor, que ela tem como amiga. Isso já começa a adoecer. Sim. Isso já começa a adoecer uma mulher. Algo que ela tem como companheiro, alguém que ela tem como amigo, alguém que ela tem como defensor, é o seu agressor. Então, a gente precisa condicionar isso. E a guardiã, Maria da Penha, ela vem com esse trabalho. É um trabalho que vai vir também com o psicológico, com atendimento de um modo geral, vai acompanhar, não vai só pegar essa vítima e entregar lá na delegacia, não vai ter isso. Essa mulher vai ser acompanhada, ela vai ter um acompanhamento, porque ela precisa disso. Eu, enquanto filha, pré-adolescente, eu precisei de um apoio para me superar. Perfeito. Não é? Imagina a própria vítima. E é muito importante ouvir um depoimento de uma pessoa sensível, mas acima de tudo uma pessoa que consegue, no meio da dor, ainda transformar isso em lição para os próximos. A senhora falou em espiritualidade, em ter uma fé muito forte para poder superar isso. Essa criança, essa pré-adolescente que vivenciou tanta dor, assim, as imagens que a senhora me relatou aqui são as mais dolorosas que eu posso imaginar. Conseguiu no íntimo assim perdoar aquele perpetrador de tanta dor? Olha, Pablo, que assunto pertinente você tocou. Eu tinha ódio da minha mãe, não tinha ódio dele, porque eu não aceitava que ela se permitisse, entende? Então, eu queria que ela se visse livre daquilo. Só que a minha mãe tinha 6 filhos, ela não tinha como abandoná-los, eu era a primeira,
E ela tinha um cuidado muito grande com isso, uma preocupação. Isso eu só venho entender mais tarde, onde ela tinha uma preocupação de deixar uma filha pré-adolescente ali sozinha, porque a minha mãe também tinha uma certa dependência financeira, a princípio dele. E quando ele voltava para casa, porque ele agredia e quando a coisa era ferrenha, ele tinha arma em casa, então era uma pressão muito terrível. Eu sei o que representa agressão, o que representa violência doméstica. E que bom que a senhora transformou isso em força para lutar por outras pessoas. Que bom, porque algumas pessoas se abatem, se anulam e definham, né? A maioria das mulheres que eu lido são mulheres anuladas. É péssimo. São mulheres anuladas, mulheres desacreditadas, que não acreditam em si. Você sabe o que é difícil? É você conversar com mulheres como eu converso. Eu tive em uma palestra que eu conversei com uma menina de 24 anos e ela me disse que ela não tinha perspectiva de vida. Como é que você ouve? Ela disse, eu não tenho perspectiva de vida. E você vai perguntar a ela por quê? E ela fala, porque eu sou enxotada de casa pelo meu companheiro, porque depois que eu tive um filho, eu passei a não valer mais nada para ele. Eu não sirvo mais, ele põe para fora de casa. É muito cruel você viver uma vida dessa 24 horas, porque o que acontece? O agressor, ele leva um período fora de casa, mas ele deixa as marcas. Essas marcas não cicatrizam, porque eles abrem com um diálogo, uma discussão. Então, aquilo abre uma ferida que não cicatriza. E não é tarefa fácil, você não pode chegar para uma mulher dessa acusando ela. Por que você ainda está com essa pessoa? Ela tem vários motivos, às vezes até uma dependência emocional, uma carência, uma necessidade. Por quê? O agressor, o primeiro papel que ele faz é colocar na cabeça daquela mulher que ela não vale coisa nenhuma. Ela precisa do agressor. Ela precisa dele. Ele é a única coisa maravilhosa que ela tem. Ele coloca na cabeça dela que ela não vai conseguir conhecer uma outra pessoa, de que ninguém vai tolerá-la, que ninguém vai conseguir suportá-la, e consegue colocar na cabeça dela que ela é o problema. Consegue colocar na cabeça dela que ela é o problema. Eu arrumei uma mulher na rua, porque quando eu te procurava, você não aceitava. Vai ver quantas vezes foi que ele procurou e que ela não aceitou, e por que ela não aceitou. Tá? Você sabe o que é você ouvir. Eu ouvi um vídeo essa semana, mandaram, as pessoas costumam mandar muita coisa de violência doméstica para mim. Esse vídeo tem poucos dias que o rapaz, o agressor, na verdade, bate no rosto, bate na costela, não sei se você viu. Vi. Me fala aí depois, como é que você deita? Como é que você aceita? Como é que você se envolve? Uhum. Como é que você acaricia uma pessoa daquela? Não tem como. Uhum. Não tem como. Tem muita gente que fala que na vida de casal, o romance começa já no bom dia. Você dá um bom dia, não é no boa noite que você vai querer se aproximar da mulher. Vai querer se aproximar. Durante o dia todo. Eu estou conversando com a vereadora Ireuda Silva e até agradecer a senhora pela espontaneidade em tratar assuntos tão doloridos, como eu imagino. Por que agradecer? Agradecer a confiança da senhora nesse espaço, porque muita gente que está assistindo agora, muitas mulheres estão se enxergando nesse relato e estão pensando, meu Deus, eu não via futuro para a minha vida, mas essa mulher, essa abençoada que está aí, olha o que ela se tornou diante de tantas coisas. Então, nesse momento, a senhora é um exemplo de superação e eu acredito até de sobrevivência para muitas baianas que estão acompanhando. Com certeza. Realmente, eu sou um motivo de sobrevivência, porque eu mesma paro há momentos e vejo reflexo em mulheres que eu olho para dentro de mim e penso, se eu não tivesse me superado, eu estaria nessa situação. Eu tenho essa consciência. Se eu não tivesse me apegado com Deus, porque tem que ter, Pablo, algo muito maior, superior, e esse é Deus, que venha suprir, que venha capacitar, porque você precisa ser capacitada para vencer.
É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa depressiva e falar assim para ela, para com isso, vamos sair, achando que ela ia ali e voltava a resolver. Não é isso, ela precisa ser capacitada para se superar. A mesma coisa é a mulher vítima de agressão. A mesma coisa é a mulher que sofre um rebaixamento moral constante. Ela termina se tornando o que aquela pessoa diz. Tem muitas mulheres valentes que dizem, eu não, quando ele faz isso, eu ajo. Aí quando você vai conversar com ela, lá no fundo ela expressa uma dor terrível. Então, eu sou, sim, um ponto de superação. Eu tenho orgulho de mim, tá? Eu tenho orgulho de mim, não com... Não é com empáfia, não é arrogância, é orgulho da mulher que você se tornou. Da mulher que eu me tornei e que hoje eu trabalho justamente nesse combate. Hoje eu tenho a honra de homenagear mulheres que muitas vezes não são nem reconhecidas pelos seus companheiros, mas que são mulheres que lutaram, mulheres que venceram por sua conta própria, por desbravar as suas muralhas, vencer mesmo, fazer cair por terra, e que elas merecem, além de ser um espelho para outras, serem reconhecidas. Eu tenho o prazer de realizar esse trabalho. A vereadora está falando aqui de um prêmio que ela promove e que enaltece mulheres que se destacam na sociedade em diversas áreas. Já está em algumas edições, ela homenageia, ela compartilha com a sociedade a rotina e a trajetória de mulheres notáveis. Quantas edições, quantas mulheres já homenageadas? Nós estivemos já tivemos mais de 60 mulheres homenageadas, já tivemos aí umas 80 mulheres, porque passa toda vez, agora mesmo foram 28. Nós já tivemos umas 80 mulheres e o que mais me orgulha é o nome do prêmio, Mulher Notável. Ainda que outro, né, tentasse mostrar para essa mulher que ela não significava coisa alguma, ela é tão notável que hoje está sendo, né, servindo de exemplo para outras pessoas. Então, assim, para mim é um orgulho muito grande de realizar esse prêmio. Acredito, eu ponho toda a minha força. Olha, o prêmio não acabou? Foi agora, no dia 25 de março. Acredite, já estamos, porque as mulheres são selecionadas a dedo, tá? São mulheres que realmente têm uma história. São mulheres que realmente têm condições de chegar e dizer, olha para mim, eu sou exemplo. Então, a gente já começa, porque eu vou ali acompanhando a trajetória, quem é aquela mulher, já vou colocando os nomes e a gente vai acompanhando. Tem muita indicação de pessoas, são averiguadas aquelas indicações, se realmente aquelas mulheres são mulheres exemplares. E aí vai. E já começamos, já estou vendo como é que vai ser o prêmio, já não pode ser mais nesse lugar, tem que mudar, porque não cabe mais, tem muita mulher, e aí vai. Eu posso dizer que virou uma espécie de grife. As homenageadas pelo prêmio promovido com a vereadora Ireuda Silva, as homenageadas, eu já presto atenção, já sei que ali tem algo diferente, tem algo mais qualificado em qualquer área de atuação que a pessoa esteja envolvida. Estou conversando aqui com uma vereadora que é a mais votada da Bahia, mais de 12 mil votos, praticamente 12.100 votos, na última eleição em 2020. Ela é do Partido Republicanos, ela tem uma trajetória ligada também à igreja, mas, sobretudo, ela é a mulher do empoderamento feminino. Já deu para perceber aqui na conversa que você traz essa autoestima à tona, que você coloca a mulher, coloca sua colega mulher em um outro patamar. Mas na Câmara de Vereadores de Salvador, nos mais de 40 vereadores, mulheres ainda são minoria. E mulheres negras são ainda mais minoria. A senhora enfrentou problemas desde que a senhora chegou lá no primeiro mandato? Nós não deixamos de enfrentar. De que forma? Não posso negar que eu tenho tido ali muito respeito dos meus pares, mas a gente precisa reconhecer um problema. Nós temos ali uma problemática. Nós temos 43 vagas e temos apenas 8 vereadores, 8 mulheres eleitas. Então, já começa por aí. Retinta, porque quando se fala de mulher preta, mulher negra, a gente ainda tem um problema, Pablo. Tem o tom de pele, o colorismo. O pardo, né? O pardo. Se ela é preta, mas com a pele parda, ela tem uma possibilidade muito maior que eu. Ela é considerada
tá? O espaço para ela é mais aberto do que para mim, que sou uma preta retinta. Isso aqui sem nenhum mimimi, como muitas pessoas falam. Tem, sim, é difícil para a mulher preta estar ali, é difícil para a mulher. A mulher na política tem uma dificuldade muito grande e isso nós precisamos chamar a atenção das mulheres, que somos nós, a maioria. Se somos nós a maioria, por que que estamos nos espaços de decisões a minoria? É algo que nós mulheres precisamos pensar. E não pensar em eliminar os homens, longe disso. A gente não pode trocar 6 por meia dúzia. Não podemos tornar um império feminista anulando o trabalho masculino. Não podemos. Nós procuramos igualdade, equidade. É isso que nós precisamos. Bem, eu acho que é de uma sensatez muito grande. Como ela falou aqui, ó, eu já ouvi até uma comparação. Não adianta, se o barco está rumando para o naufrágio, não adianta você tirar o comandante branco, homem, e colocar a comandante mulher negra se está indo para o mesmo lugar. Se estiver indo para o mesmo lugar do preconceito, da discriminação, não adianta trocar um pelo outro. A gente tem que mudar o rumo do barco. Mudar o rumo do barco. Inclusive, eu acho que a mulher e a mulher negra têm mais condição de mudar o rumo do barco do que o homem e o homem branco que está conformado para onde o barco está indo. Com certeza. Olha, a gente, quando uma mulher preta, né, se movimentar, a sociedade inteira vai se movimentar com ela. Por quê? Por exemplo, eu tenho um trabalho que agora que não dá nem para falar, eu tirei uma comunidade inteira dentro de um bairro, consegui que o prefeito fizesse isso, no meu olhar de mulher e de mulher preta, que conheço as necessidades, eu não conheço as dificuldades, não é da janela da minha casa, porque eu moro em um apartamento. Não é isso. Eu conheço as dificuldades por ter vivido, por ter passado por elas, por estar inserido dentro de uma gama que é a gama do povo preto, que sofre ali discriminação em todos os sentidos. E quando eu cheguei ali, me deparei com aquilo, eu tinha acabado de ser eleita. Eu cheguei lá em dezembro, a eleição tinha sido em outubro. Foi o meu primeiro mandato. E eu coloquei, determinada, que eu iria tirar aquele povo dali, 260 famílias. Que é do Paz e Vida. Lembra aonde teve que os motoristas de aplicativo foram mortos? Aquela tragédia. Aquela tragédia, naquela comunidade ali. Ali é onde o filho chorava e, como diz o dito popular, mãe não via de forma nenhuma. E quando eu cheguei ali, que eu vi céu aberto, que eu vi ali uma dificuldade muito grande, e eu procurei olhar ali a dor que o povo preto sente, que é a discriminação, esquecimento. É esquecido. Está aqui um depoimento, um desabafo, um chamado, eu diria um chamado à sociedade para olhar também para as comunidades mais carentes. A vereadora Ireuda Silva está conversando conosco, abrindo o coração, e é bom ver essa autenticidade, essa forma honesta com que a senhora trata os problemas. A senhora é do Partido Republicanos e tem gente que na política diz, esse é o partido da Igreja Universal do Reino de Deus, só candidato da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas eu já conversei com líderes do Republicanos e eles dizem que não, ele também é da Igreja Universal. Como é que a senhora enxerga isso? Olha, deixa eu te falar, para começar, o Partido Republicanos não é da Igreja Universal, não é um partido que agrega só pessoas cristãs, mãe de santo, pai de santo, homossexual, toda a gama de pessoas, não tem distinção. Já começa por aí, provando que não é uma coisa que é restrita à Igreja Universal. Eu estou no Partido Republicano por identificação, eu me identifico com as bandeiras do partido, com o que o partido representa. É um partido que eu me vejo nos ideais, então, por isso, eu faço parte. Fui ali escolhida, pelo povo, eleita pelo povo. Não foi assim, um bispo que chegou e falou assim, você a partir de hoje está eleita. Não, eu tinha um trabalho social e o partido, me inscrevi, né, me filiei ao partido, e quando eles viram o meu trabalho de um modo geral,
Eles falaram, você poderia ser uma candidata a vereadora, pelo trabalho que você tem, porque eu já tinha um trabalho social, resgatar jovens das drogas, prostituição, e ali eu fui. Se eu falar para você que eu tinha um desejo político, um desejo de ser político, não tinha. Mas na política dá para fazer mais coisa, né? Do que na sociedade civil. Mas quando você está lá fora, que você não tem uma visão, você não consegue ver isso muito bem. Eles, inclusive, foi quem me deram essa orientação. Você pode fazer um trabalho muito melhor. Você está afiliado ao partido, você poderia pensar em sair como candidata a vereadora. Eu fui eleita com 11.098 votos. Não, desculpa, 11.888 votos. Aumentou um pouco mais. O seu eleitorado é muito fiel, né? É fiel, é um eleitorado fiel. Eu acho que justamente por isso, porque eles almejam ter ali uma representatividade, um representante ali. Eu acredito nisso. Apesar de que, viu, Pablo, está aqui um desabafo. Não pense que todo o povo preto apoia o trabalho, não. É isso que me chama a atenção, porque a senhora mencionou duas questões aí que são muito notórias. A maior parte do eleitorado é mulher e a maior parte do eleitorado em Salvador e na Bahia é preta e pardos. E pardos. Mas os políticos não são, na sua maioria, mulheres e nem negros. E nem negros. Então, o que acontece? Bravo, viu? Não é essa contradição? As pessoas muito começam bem colocado. Tem que começar a pensar sobre isso também. Precisa procurar. Olha, Pablo, eu tenho um jeito meu muito peculiar de ser. A minha maneira de me vestir é uma coisa minha. Por causa disso, eu sou criticada. Tem pessoas que falam que eu me visto, se veste como branca. É uma coisa assim, é uma contradição muito grande, muito grande, muito grande. Eu ouvi, inclusive, coisas assim absurdas. Eu ouvi coisas absurdas, do tipo, a Ireuda Silva é uma preta de alma branca, como se a alma das pessoas tivesse em cor. Fosse preta, fosse branca, fosse lilás. Isso é o absurdo do que se apropriam para poder discriminar um trabalho, porque aí eu já falo da discriminação do trabalho, porque o Estado é majoritariamente preto. Sem dúvida. O número maior de eleitores são de mulheres. Então, a gente precisa se encontrar, a gente precisa se reconhecer. É preciso observar o trabalho que está sendo feito por uma mulher preta. Como você bem colocou, vai na Câmara, vê quantos homens brancos estão lá. Olha, gente, e querendo ou não, são essas pessoas que estão decidindo o nosso futuro. As leis, as regulamentações, a fiscalização de tudo que está sendo feito, que a gente acha certo ou errado, está passando pela Câmara de Vereadores. Por isso, quando a vereadora fala assim, vamos ser diversificados, vamos ter representantes de todos os perfis que a sociedade possui. Que a sociedade possui. E o republicano tem essa capacidade. As pessoas ali, elas chegam, independente do seu credo religioso, independente de tudo isso, se ela é uma pessoa comprometida, responsável, se filia ao partido e tem uma vocação política, né, ou não, e vai descobrir isso futuramente, eu digo que a minha vocação é trabalho. Muito bem. Eu me entendo, eu faço por outros o que eu quero que faça por mim. Perfeito. Eu crio o projeto que eu gostaria que criassem para mim. Inclusive, isso é uma máxima de Cristo, né? Faz pelo outro como você gostaria de ser tratado. Como eu gostaria de ser tratada. Então, eu faço o meu trabalho, eu tenho essa visão. Por quê? Eu tinha medo da política, muito medo. Eu falava assim, olha, como é que eu vou fazer? Tem que ter aqueles discursos, né, terríveis, aqueles discursos cansativos. E eu aprendi que eu tenho que fazer o que eu quero que faça para mim. Então, eu não tenho dificuldade para trabalhar. Muito bem. Eu estou conversando com Ireuda Silva, vereadora mais votada na última eleição em todo o estado da Bahia, mais de 12 mil votos. E ela está aqui na condição de representante do Republicanos. O seu partido, a sigla Republicanos, tem uma força muito grande no estado, mas em Salvador é muito forte. Os principais vereadores foram eleitos com a legenda Republicanos e já se comenta nessa pré-campanha que o vice ou a vice
do prefeito Bruno Reis poderia ser do Republicanos. A senhora acha que poderia ter uma vice do Republicanos com Bruno Reis? O que é que a senhora enxerga desse panorama aí? Olha, quem fala pelo partido, decide pelo partido é o deputado Márcio Marinho, deputado federal, mas eu acredito que na altura do campeonato, eu não sei por que eu acho que isso já está decidido, né? Eu acredito que a nossa vice Ana Paula continua aí de bandeirada. Eu acredito nisso. Do PDT, né? Ana Paula Márcio. Eu acredito. Agora, o Republicanos, a vaga, isso tem uma discussão muito grande, né, entre Bruno e o deputado Márcio Marinho, que, na verdade, é o deputado Márcio Marinho que decide junto a Bruno, né? Mas eu acredito até porque a indicação de Ana Paula foi algo uma colisão com o deputado Márcio Marinho, no primeiro mandato dela aí como vice. E ela está indo bem, né? Como vice, como secretária da Saúde. Como secretária da Saúde. Então, o deputado Márcio Marinho esteve inserido nessa decisão, literalmente, até porque a vaga, né, estava com o Republicanos. Então, eu acredito, inclusive aqui eu acho que eu estou até me avançando em falar, porque eu acredito que o deputado Márcio Marinho, eu acredito nisso, né, vai continuar apoiando o trabalho de Bruno nesse sentido. E se houver mudanças, aí com certeza a vaga cabe ao Republicanos, isso aí é indiscutível. Antes de terminar aqui com a vereadora Ireuda Silva, ela que foi a vereadora mais votada, não apenas em Salvador, como na Bahia como um todo, ela é uma das apostas para ter também uma grande votação em 2024, no pleito de outubro. Caso a senhora tenha uma votação igual ou até maior, não poderia também chegar no ponto da Câmara de Vereadores ter a primeira presidenta mulher e, quem sabe, uma mulher negra como presidente da Câmara? Já estou lançando aqui antes mesmo da política. Olha, você já está me abençoando. Se depender de trabalho, a senhora tem a todo o cacife. Já está me abençoando, né? Já me abençoou falando, olha, uma votação igual ou, né, pelo mínimo mais expressiva ou igual, aí já está me abençoando, já está me empoderando, né? E, olha, tudo é possível, não é verdade? Sim. Tudo é possível, eu não posso dizer assim, não, impossível não posso dizer não. E você está aí para quebrar paradigmas. Eu estou aqui para quebrar paradigmas, é verdade. Muito bem. E quebrar o coco, né? Sacudir a poeira e seguir em frente. Muito bem. Conversei com o Ireuda Silva no Linha de Frente de hoje, um Linha de Frente especial, homenageando na figura dela várias mulheres baianas, batalhadoras, guerreiras, heroínas do dia a dia que merecem todas as nossas homenagens. Obrigado a todos pela companhia e até o próximo encontro.